Bom dia, bom dia, bom dia! 1º de maio, mais um mês que se inicia, um novo ciclo, uma nova história, novas estratégias. Quer tomar um café? Vou compartilhar meu devocional com você. 1 Tessalonicenses 2:4. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Guarde o seu coração. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária, mas para isso é necessário entender que isso quase sempre vai significar nadar contra a maré. Não viver por opiniões ou aprovação alheia é algo muito importante. E Paulo, ele enfatiza isso no texto que lemos. Em contrapartida, a Bíblia conta a história de Saul, um rei que por diversas ocasiões deu mais ouvidos à voz do povo do que às diretrizes de Deus. E isso fez que ele falhasse em seu reinado, vindo a ser substituído. Não viva por opiniões alheias, pois as pessoas não podem definir quem é você ou o que vai viver. Mas Deus pode. Entretanto, é necessário ouvir as pessoas certas e ter bons mentores, pessoas de fé maior e mais ousadas do que a sua. Eu sempre busquei me cercar de pessoas assim, e isso que me fez chegar até aqui. Pare de dar importância ao que a torcida está gritando, pois tudo que Deus quiser fazer em sua vida ou através da sua vida, Ele irá fazer. Independentemente das críticas ou dos elogios. E há mais de 30 anos eu falei para Deus: eis-me aqui. E de lá para cá tenho obedecido às orientações dele. E mesmo assim, por diversas vezes eu percebi e recebi críticas que poderiam muito bem ter me levado a parar. Mas a minha confiança em Deus, ela foi muito mais forte. E eu permaneci para colher os frutos de justamente ter nadado contra a maré. A partir de hoje, passa a ser conduzido pelo que Deus diz a seu respeito. Tome tanto as críticas como os elogios e entregue-os ao Pai, pois ao guardarmos dessa forma o nosso coração, a nossa fé permanece inabalável e nós seguimos firmes apesar das circunstâncias. Se você não vive de elogios, tampouco viva de críticas. Se você não vive de elogios, tampouco viva de críticas. Uau! A carta de Tessalonicenses foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto, né? Alguns historiadores alegam que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Paulo, quando na viagem missionária dele foi a Tessalônica. Tessalônica era como se fosse a capital romana da época, era uma cidade enorme, tipo do tamanho de Araguaína. Dizem que tinha em média 200 mil habitantes, era uma cidade portuária, né? Onde tinha o porto e fazia os embarques e desembarques. E Paulo fundou ali a igreja de Tessalônica. Ele ficou pouco tempo lá porque ele falava muito sobre o que ele sempre pregou, né? Sobre a palavra de Deus, sobre santificação, sobre a volta de Cristo. E as pessoas ali entraram em contradição com o que ele dizia, e Paulo e Silas logo saíram de Tessalônica e partiram para outra cidade, não me lembro o nome. Mas a Tessalônica é hoje o lugar onde é a Grécia. Fica ali naquela região. Mas Paulo sentiu saudade daquele povo e mandou Timóteo para lá. E Timóteo foi lá, deu uma organizada, observou e voltou para contar para Paulo como é que o povo estava. E Timóteo contou sobre o povo, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de dificuldades, eles estavam permanentes na fé e crendo na palavra, na semente que Paulo tinha plantada.
E é incrível, né? Porque ele era instruído por Deus, Paulo. Ele era julgado, questionado, afrontado. Eu acredito que ele viveu muitas tribulações, muitas contendas, mas isso não o abalou, né? Ele guardou o seu coração, ele não foi motivado pelas emoções e nem pelo que as pessoas diziam, mas ele era motivado por Cristo que habitava dentro dele. E essas viagens missionárias aqui de Paulo é 50 anos depois de Cristo, muito recente, né? Muito novo e muito vivo toda a história de Jesus aqui na Terra. E eu fico impressionada com essa fé que Paulo tinha, com esse agir encorajador que ele tinha de ir, de impulsionar as pessoas, de obedecer, né? Mesmo diante a perseguições, mesmo diante a certeza, porque quando ele fazia essas viagens missionárias aí, ele tinha certeza de que ele poderia ser preso, ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser julgado, mas ele permanecia em fé, em obediência. Ele guardava o coração dele habitado em Deus e ele permanecia neste lugar. Eu acho que isso a gente tem que trazer pra gente, né? A gente tem que trazer pra nossa vida, pra nossa rotina, pra nossa história. Não só na nossa vida cristã, mas em todas as facetas das nossas vidas, sabe? Precisamos obedecer às regras do estado em que vivemos, às regras do trabalho. Precisamos estar em obediência como filhos de Deus, onde nós formos. Por mais que não cremos, mas nós precisamos respeitar as regras que são colocadas. Nós precisamos muito passar isso para a próxima geração, sabe? Eu percebo que as crianças, lidando com as crianças, eu percebo que elas não estão sendo instruídas a obedecerem à autoridade da escola, que é o professor. E se uma criança ela não compreende a importância de respeitar um professor, ela definitivamente não respeita o pai e a mãe. E isso me deixa muito preocupada e muito triste, porque a próxima geração é a próxima geração em que as crianças de 5 anos não obedecem o que o professor fala, né? Algumas, claro. E é sobre este lugar. É sobre este lugar que nós precisamos nos posicionar como filhos amados do Pai. E nós como mentores, gestores, pais, nós como luzeiro para essa geração, precisamos instruir a próxima geração com amor, com compaixão, com muito zelo, para que eles possam compreender a importância deste lugar de obediência, de disciplina, de não ser levado pelas emoções e nem pelo que as pessoas dizem e nem pela necessidade de ser afirmado e aprovado pela multidão. É muito desafiador, né? Eu falo por mim porque por falta de mãe e de pai eu por muito tempo quis ser aprovada e afirmada pelas pessoas que conviviam comigo. Por muitas vezes eu busquei em relacionamentos amorosos a minha felicidade, a minha completude. Na minha cabeça, eu pensava que eu só seria plenamente completa se eu tivesse um esposo. Porque eu me julgava, né? Eu me julgava. Porque a sociedade, ela impõe esta necessidade de ter uma família e ter um esposo, ser um esposo, uma esposa, os filhos. E eu, por muito tempo, por isso entrei em muitos relacionamentos embasbacados aí na vida. Porque
não entrava com obediência nem com sabedoria e discernimento, mas sim pela força da emoção. E que nesse dia de hoje, feriadão, você possa estar neste lugar de descanso, né? Ou de trabalho, tem muita gente trabalhando aí. Mas que você possa buscar este lugar de guardar o seu coração. Guardar o seu coração para os elogios, para as críticas, para a opinião alheia. E ter a sua mente e o seu coração sempre aberto para o que Deus pensa sobre você e para o que Ele quer de você. Seu dia seja lindão. Um bom feriado. Aproveite o seu dia. Tome um café aí com Jesus. Conta um caso com Ele. Shalom. Até amanhã. Deus te ama. Guarde seu coração.